Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de nuestro ciclo de ponencias internacionales organizadas en colaboración con la Universidad Norbert Wiener. Ya recordarán la anterior conferencia el pasado domingo sobre regeneración, donde nos hablaban de casos extremos de atrofia ósea. Y aquí hoy es justamente donde la ciencia de la implantología llega a resolver los casos imposibles. Y para ello tenemos a dos ponentes, el doctor Juliano Illa y el doctor Ubirayara de Castro, que nos hablarán de los cigomáticos. Ellos son de Brasil, que es el país donde se encuentran los cirujanos y los maxilofaciales, quizá los más expertos en cirugía transcigomática a nivel mundial. Es un verdadero lujo poder recibir la ponencia de estos dos cirujanos, que tienen muchísimos años de experiencia en implantología, son coordinadores de cursos internacionales y reciben doctores de todas las partes del mundo, desde Latinoamérica, Paraguay, México, el mismo Brasil, hasta Europa, Italia, España, Israel. Así que es realmente un honor poderles tener aquí. Como siempre, les rogamos que indiquen sus preguntas por privado o en el chat al finalizar la conferencia o durante ella, nosotros los vamos anotando. Y al final tendremos dos palabras por parte de la doctora Brenda Vergara de la universidad, que como siempre agradecemos por hacer realidad este grande proyecto internacional. Así que sin más, les dejamos con la conferencia y agradecemos su presencia. Un saludo a todos y que disfruten. Nosotros acá trabajamos con implantes cigomáticos há algunos años. Tenemos toda la curva de experiencia, ¿sí? Desde el inicio de las técnicas de implantación cigomática, ¿ok? Yo voy a hablar un poquito sobre, primeramente, la historia de los implantes cigomáticos, que todos acá sabemos que los primeros implantes cigomáticos, deixa solamente tirar un poquito, así, fueron presentados una técnica quirúrgica para rehabilitar los maxilares atróficos, ¿sí? Colocando solamente un implante de un diámetro pequeño, ¿sí? En el hueso cigomático, propuesto por Chicherv y Lincoln, ¿sí? En 1970. Mira, es una técnica que viene se desenvolviendo a mucho tiempo. En 1998, nuestro gran maestro, Brånemark, inició los estudios para que los pacientes con maxilares atróficos, los pacientes que habían sufrido las maxilectomías, ¿sí? Se pueden ser rehabilitados con sus dientes. ¿Perfecto? Muy bien. Otra cosa que es muy importante saber que en lo inicio los implantes cigomáticos eran colocados, ¿sí? Fixados en el hueso cigomático de una técnica transsinusal, ¿sí? Es una técnica donde nosotros hacemos una incisión en lo palato, ¿sí? Y hacemos como una ventana en la pared anterior del seno para que se pueda mirar la inserción del implante en el hueso cigomático. Esto se fue propuesto por el maestro Brånemark. Perfecto. El problema de los implantes con la técnica de Brånemark es que la cabeza del implante, nosotros tenemos una posición muy próxima de la línea mediana, o sea, muy en la posición muy perto del palato. Es un trastorno para el paciente porque en la rehabilitación con las prótesis
las prótesis se quedan muy espesas, muy grandes. Perfecto. En el sentido vestibular para palatino. Muy bien. Entonces acá una figura que se puede mirar cómo se hace la técnica. ¿Sí? Acá tienes la ventana, ¿sí? Y todo el implante se percorre o es colocado muy próximo o entonces también muchas veces dentro del seno. Mira acá en una imagen un poco más. Es una técnica que los otros cirujanos nos critican, nos dicen que no es muy buena porque el implante psicomático está dentro del seno y se puede causar como por ejemplo sinusitis. ¿Sí? Pero el implante es titanio. Es totalmente biocompatible. ¿Sí? Los casos de sinusitis, yo voy a hablar un poquito rápido, ¿sí? Sobre los casos. Normalmente no son casos que tienen sinusitis pós cirugías debido a ocasionado ou proporcionado por lo implante psicomático. Normalmente los pacientes tienen cuadros de sinusitis anteriores y que tornam-se recorrentes, ¿sí? Y los cirujanos, los médicos otorrino nos decían, es lo implante psicomático, saca lo implante psicomático. En verdad, no. Acá una foto de la cirugía, mira entonces la ventana acá y lo implante siendo colocado en la porción más palatina de la maxila. En años 2000, propuesto por Estela, es otro pesquisador, que la técnica de ranura, acá nosotros llamamos de la fenda o una ventana, ¿sí? Donde se hace un desplazamiento de la membrana en la porción más superior, más arriba del seno, es como una elevación de seno maxilar, pero no en la porción más baja del seno, pero en la porción más alta del seno, que permite que la emergencia vestibular del implante, la cabeza del implante, del hexágono, se queda mejor no medio de la crista ósea de la maxila. ¿Ok? Este es un poco de la historia, de la evolución de la técnica. Acá, ¿sí? Un biomodelo, ¿sí? A través de una prototipaje, una tomografía, y a través de la impresora 3D, hacemos toda la planificación, o planeamiento. Acá en la cirugía, entonces nosotros hacemos el desplazamiento de la membrana acá y tenemos el hueso psicomático para la introducción del implante. Perfecto. Y hoy es la técnica más usada por todos los cirujanos
que es la técnica esterilizada, ¿sí? Lo implante no se queda en dentro del seno maxilar, ¿sí? Yo voy a hablar un poquito más al frente sobre la anatomía que nos permite que se podamos hacer la técnica esterilizada. Perfeito? Aparicio, tenemos Melhoranza, Brasileño, todos en conjunto se pensaron en una técnica para una mejor implantación de los implantes, que no se tocase el seno, que no se colocase el implante dentro del maxilar. La técnica extrasinusal es una técnica que nosotros usamos mucho. Otra cosa es que nos permite que la cirugía se quede más rápida y también que podamos hacer una cirugía con anestesia local y una leve sedación. La ventaja es que el implante es fijado en una mayor cantidad de hueso cortical, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? La cabeza, las espiras del implante se quedan acá en hueso de la crista, el cuerpo fuera del seno y lo implante fijado en hueso cigomático. Como por ejemplo acá, en un caso de quadzigoma. Yo quiero decir que son 4, ¿sí? No es común se hacer quadzigoma. Normalmente nosotros hacemos quadzigoma con anestesia general, ¿sí? Porque tenemos que hacer un poco más de desplazamiento en la región anterior del zigoma, próximo de la borda de la órbita, para que nosotros no colocamos el implante muy próximo y no hacemos danos en las estructuras periorbitales. Acá, mira, la cabeza del implante en centro de la crista alveolar. Todo el cuerpo solamente tocando el hueso de la pared anterior del seno. El implante dentro del hueso cigomático. Normalmente, el implante se queda dentro como 10 a 15 milímetros. Es una buena cantidad. Acá, la técnica con un implante cigomático y un implante convencional en los pilares caninos. Es una técnica que es posible hacer con anestesia local. Muchas de las veces sin sedación, ¿sí? Mira. La planificación, hoy tenemos el Dental Slice, es un software que es posible hacer la planificación de los implantes cigomáticos. Es muy bueno, pero muchas veces la anatomía durante lo acto cirúrgico nos permiten que tenemos más una idea mejor, ¿cómo se puede decir? Ayúdame, Juliana, por favor. Como se tiene una comprensión
de la estructura del hueso, ¿sí? Una sí, sí, a través de las tomografías y a través de la planificación 3D. Permite Claro. un atendo. Mira, só como dizer, ressalvo aqui. Em Brasil, principalmente, não sei, nos outros países, temos uma grande dificuldade com as tomografias, porque os pacientes não têm um poder financeiro muito grande e se torna muito caro fazer este exame, sim? Portanto, claro, quando possível, sempre hacemos a planificação com uma tomografia, mas muitas vezes aqui em Brasil, eu e o Dr. Ruby trabalhamos não muito com a tomo, devido a esta questão mais econômica do paciente, claro. Sim, mais adelante eu vou falar um pouco sobre isto, só para que vão perceber mais à frente que não temos muitas imagens de tomografia, ok? Com a reconstrução 3D, podemos então se fazer a planificação para que podemos saber qual tamanho do implante, ¿sí? Temos implantes de 35 milímetros, começando com 35 milímetros, hasta 57.5 milímetros, em las marcas brasileiras. Normalmente acá, nós usamos uma marca chamada DSP Implants. É uma marca reconhecida mundialmente hasta Europa, ¿sí? Tenemos en nuestros cursos también un apoyo de NORIS para los implantes también. Es muy bueno este implante, NORIS Medical. Acá entonces un biomodelo que es construido a través de la tomografía para que nosotros, los alumnos, también se pueden hacer la planificación y tener una idea, un planeamiento mejor para hacer la cirugía. Este es el hueso, ¿sí? Es un hueso que es muy importante para nosotros rehabilitadores que ofrecen a los pacientes todas las técnicas. Cuando mi paciente se viene en mi consultorio, en mi clínica, yo ofrezco a él todas las técnicas. Yo hago elevación de seno maxilar, yo hago blocks, yo hago todas las técnicas quirúrgicas. Yo hablo en una charla con el paciente para que él tenga la decisión, porque el implante psicomático es posible hacer carga inmediata, como también en Alon Ford. Nosotros hacemos mucho acá, es nuestra rutina diaria, ¿sí? O paciente que se va a decidir qual técnica ele quer fazer. Por quê? Porque tienes uma diferença financeira para se fazer o zigoma. ¿Sí? Muitas vezes necessitamos de ambiente hospitalar. ¿Sí? Acá em Brasil, os seguros, os pacientes se podem usar para que hace la internación, que se hace la anestesia general, pero todo el tratamiento de la cirugía, de la rehabilitación, ellos tienen que pagar, ¿sí? Es por eso que yo ofrezco todas las técnicas. Una cosa importante que tenemos que conocer para se hacer zigomático es anatomía. Yo creo que en todas las artes de la salud,
todas las personas que trabajan con salud tienen que conocer anatomía. Es el principal para que podamos hacer cualquier cosa en nuestro paciente. Saber dónde están los nervios, dónde están las venas, dónde están las arterias, sabiendo que podemos también encontrar algunas variantes, ¿sí? Algunas diferencias de persona para otra persona. Acá yo estoy apenas mostrando los pares más importantes que nosotros trabajamos en la face, en la cara, ¿sí? Acá para que los señores puedan mirar nuevamente, ¿sí? Mira que es muy importante que la anatomía tenemos acá el foramen, la foramina, el foramen infraorbitario, ¿sí? Es nuestro límite para que se pueda implantar el segundo implante zigomático. ¿Perfecto? Este es nuestra margen de seguridad, de seguridad en portugués. Mira nuevamente, ¿sí? Es muy importante conocer la anatomía porque y también hacer una cirugía con un despaciamiento de todo el zigoma, porque muchas veces podemos nos confundir y colocar este zigoma en arco o en la transición de zigoma para arco, ¿sí? Es un problema muy grande. Hablando un poco más de la anatomía, tenemos una clasificación llamada de SAGA, el Zygomatic Anatomic Guided Approach, ¿sí? En esta clasificación, nosotros podemos saber cómo que el implante zigomático irá se comportar. Por ejemplo, en SAGA 0, tenemos todo el implante dentro del seno. En la porción de la cabeza del implante en centro de la crista zigomática. Hoy no tenemos más implantes zigomáticos. Solo un minuto. Acá. Totalmente dentro del seno y la cabeza con la técnica de Brånemark acá. ¿Ok? Claro que el segundo zigomático obrigatoriamente se queda dentro del seno. No tenemos cómo colocar el segundo zigomático fuera del seno. En SAGA 0, entonces, es un enfoque guiado por la anatomía zigomática del tipo 0. La pared maxilar anterior es más plana que la cabeza del implante en la crista, como yo hablé anteriormente. Perfecto. En el cuerpo del implante tienen un trayecto intrasinusal, pero no mucho. Tranquilo. Podemos pasar. SAGA 1. Tenemos una pequeña concavidad del seno. El implante se queda un poquito fuera del seno. En la secuencia, como dije anteriormente, un poco levemente cóncava, ¿sí? Y tienes un trayecto intrasinusal, pero un poquito menor. En SAGA 2,
Mira la cabeza, tienes una posición un poco más vestibular de la crista. Y la concavidad es mayor. Tranquilo. Normalmente para que nosotros, o que nosotros hacemos en la técnica extrasinusal es un Zaga 2 o Zaga 3 hasta Zaga 4. Es la única forma de se hacer la técnica extrasinusal, ¿sí? Es cuando el paciente tiene esta anatomía que nos permite hacer la técnica intrasinusal. La Zaga 0, Zaga 1 es más difícil de hacer una técnica totalmente extrasinusal. Muchas veces hacemos la técnica con la fenda, ¿sí? La ventana. Abrimos la ventana y hacemos lo desplazamiento, ¿sí? Acá lo texto también. Yo no voy a ficar leyendo para vosotros. Es una charla rápida para que vosotros tengáis una comprensión de cómo trabajamos con los implantes cigomáticos. Y mira, acá el implante cigomático totalmente dentro del hueso cigomático. El cuerpo fuera del seno, no se toca en la pared anterior del seno y la cabeza del implante un poquito más vestibular, ¿sí? Normalmente la dirección del parafuso del tornillo, ¿sí? Del tornillo, para fijar la prótesis, se queda en el centro del diente. Otra cosa muy importante que no les dice es que el implante cigomático más posterior se queda en la región de primero y segundo premolar. Normalmente nosotros hacemos una prótesis, el doctor Juliano va a hablar un poquito más sobre eso, hasta primero molar. Bueno, acá una explanación de toda la clasificación del Zaga. Y finalmente la anestesia. Nosotros utilizamos un protocolo para anestesia local, ¿sí? Anestesia post-tuber, anestesia infraorbitaria, anestesia de infiltración, ¿sí? En todo el palato. Y también hacemos anestesias extraorales, para que en el momento de que lo implante se toca la segunda cortical del hueso cigomático, el paciente no se tenga desconforto, ¿sí? Entonces hacemos una anestesia extraoral en el hueso cigomático para que el paciente tenga más conforto, ¿sí? Y también, como dice anteriormente, es posible hacer también con la sedación venosa en un anestesista dentro de la sala. Normalmente los anestesistas utilizan un poquito de propofol, donde nosotros tenemos un conforto mejor para hacer la cirugía, porque es un poco desconfortable para el paciente el momento de lo desplazamiento, ¿sí?
muchas veces tenemos que hacer un desplazamiento hasta la borda de la órbita. Para los pacientes es un poquito mal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cirugías con anestesia local, sin la presencia del anestesista, utilizamos un protocolo de midazolam con lo máximo de 15 miligramos. Iniciamos con 7,5 una hora antes de la cirugía y también tramal de 100 miligramas, ¿sí? Claro que también después los antiinflamatorios, antibióticos, ¿sí? Y por último, la anestesia general, ¿sí? Totalmente realizada dentro de un ambiente hospitalar. En días de hoy yo estoy evitando ir hasta quirófano porque todos nosotros hacemos que la pandemia y los doentes están en los quirófanos, ¿sí? Los pacientes también no quieren. Y ahora yo voy a pasar la presentación para el doctor Juliano. Muchas gracias por enquanto. Doctor Juliano, por favor. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, como doctor Ubi, mi parceiro de muchos años de cirugías, amistad, nos conocemos a más de 20 años. Trabajamos juntos aproximadamente 8 o 10 años, ¿no, Ubi? Sí. Sí. Y trabajamos mucho bien, como Batman y Robin. Mira que yo soy Batman, ¿eh? Él es Robin. Entonces, sí. Todo que el doctor Ube explanó anteriormente, nada es válido si no conocer la técnica OnFor profundamente, ¿cierto? Porque todo empieza en la técnica OnFor. Siempre, siempre, siempre. Claro, nosotros trabajamos mucho ya con enxertias de maxilares atróficos total, mucho tiempo, y com o passar dos anos, nos apaixonamos pela técnica OnFor por alguns motivos que vou explanar em seguida, certo? Que fique claro que de nada adianta querer meter implantes zigomáticos ou técnica OnFor ou somente largar os enxertos e querer trabalhar, hoje vou fazer um implante zigomático. Não. Tem que ter uma curva grande de aprendizagem, como disse o Dr. Ubi, e vamos explanar aos poucos aqui, certo? Perdona meu espanhol, hein? Estou tentando fazer o melhor. A técnica OnFor, como todos sabem, é todos sobre apenas 4, porque hoje sabemos, por trabalhar muitos anos com a técnica, que não se necessita metermos 6, 8, às vezes 10 implantes em uma maxila ou uma mandíbula para que tenhamos uma boa mastigação na prótese, para que tenhamos uma boa distribuição da carga mastigatória, uma melhor estabilidade. Apenas com 4 implantes, sendo com zigomáticos ou sendo com implantes convencionais, conseguimos distribuir a força mastigatória, certo? E manter a estabilidade protética. Então, vamos lá. Vou abrir todas as imagens aqui. Como disse, nos apaixonamos pela técnica porque é uma coisa incrível para nosotros, para vosotros futuramente y para los pacientes principalmente, porque se eliminan los injertos óseos, ¿sí? Mejor custo y beneficio para el paciente financieramente, ¿cierto? Reducción del tiempo de tratamiento hasta 1 año
ok? Isto é maravilhoso, perfeito, porque antes com as enxertias de bloque ou de sênio maxilar, tenho que remover o osso, muitas vezes do ramo mandibular, mento, calota craniana e outras áreas mais, como quadril, sempre o osso ilíaco. Isto era muito trágico para o paciente, uma recuperação muito demorada, certo? E a possibilidade de carga imediata é o 90% dos casos. Claro que hoje, eu e Ubi hacemos mais de 90%. Eu vou explanar o porquê que hacemos isto. Uma coisa muito importante. Uma única etapa quirúrgica é uma das maravilhas de Aonfor para a reabilitação do paciente. E o pós-operatório muito mais tranquilo. Mira cá, este paciente aqui, paciente que hoje é um amigo, como todos acabam se tornando um amigo. Apenas 24 horas pós-cirúrgico. 48 horas. E esta senhora aqui, mira antes, uma sonrisa gengival, uma encía alta, certo? Não tinha um sorriso largo na boca. E a técnica Aonfor lhe permitiu que apenas 15 dias estar assim, com uma sonrisa que mira, a paciente está maravilhada, certo? Então, estes temas aqui são o que nos fazem trabalhar com a técnica Aonfor e cigomáticos para maxilares atróficos, certo? Claro que muitos vão querer trabalhar, muitos não vão se identificar, mas isso é uma curva muito importante de aprendizagem com anos e anos de cirurgias, certo? Vamos lá. A técnica Aonfor, ela tem suas subdivisões, certo? Que são 3, muito importantes. Aí está a curva de aprendizagem da técnica Aonfor. Claro, não sei se vosotros metem implantes, como hacen, se hacen enxertias ou não, mas para se trabalhar com a técnica Aonfor, o primeiro passo é muito trabalho com esta primeira subdivisão, certo? Que é a técnica Aonfor standard ou padrão, no caso no Brasil, padrão. Como funciona esta técnica? Utilizam-se apenas implantes convencionais para esta técnica. Mira a radiografia, certo? Ali está uma maxila parcialmente atrófica, onde é indicado a técnica standard para pacientes com reabsorção óssea de leve a moderada, ou seja, leve porque ainda tem um pouco de osso na região anterior, abaixo do nariz e das fossas nasais, com os seios maxilares, os sênios, mais adelantes, certo? Claro, como disse antes, doutor, não seria importante uma tomografia para estes casos? Sim, claro. Com o passar dos anos de experiência, se consegue, pelo exame clínico, pela radiografia panorâmica, se fazer casos muito bem apenas com estes exames, sim? Até porque no Brasil a tomografia tem um custo elevado para os pacientes e fica inviável fazer 1, 2, 3, às vezes 4 tomografias de retorno
durante todo o tratamento, certo? Então, mira cá, um triângulo que vamos formar praticamente um polígono, onde, eu não sei, acho que eu apertei a caneta aí. Vamos meter sempre na técnica standard dos implantes convencionais inclinados, sempre limítrofe, no limite da parede de sênio maxilar, com a cabeça do implante para posterior, e dos implantes anteriores, sempre ou abaixo das fossas nasales ou entrando em lo pilar canino, onde temos um truco aí que é muito importante para se fazer a Own4, onde temos muito hueso. Sempre vamos a ter muito hueso ali, claro, como disse o Dr. Ube, falou, depende da variação anatômica de alguns pacientes, ¿sí? Muitas vezes, na radiografia, miramos um pilar canino excelente e não podemos meter na cirurgia um implante ali. São intercorrências que se acontecem, por isso bato em la curva de aprendizagem, certo? Ok? Vamos aqui. Um outro caso aqui. Mira o triângulo e também vamos formar um polígono. Este polígono vamos entender mais adelante. Mira, muitos colegas em Brasil e aqui em Foz do Iguaçu nos dizem assim: não tem como, não se pode meter implantes aí, jamais. Tem que fazer enxertos em bloque, enxertos em sênio maxilar, e os pacientes vêm até nós já com uma expectativa dizendo: doutor, eu tenho que fazer enxertos, que eu fui em outro doutor, não tem como. E eu digo a ele assim: eu tenho a solução. Te digo que pode fazer implantes sem enxerto ósseo. ¿Sí? E vou te mostrar como. Como vou mostrar a vosotros aqui, passo a passo. Certo? Imagina que aqui se disse ao paciente que não tinha como fazer implantes sem enxerto ósseo. Está aqui? Claro. Sim. É muito difícil, muito difícil. Mas com o tempo se pode sim, e com muita dedicação, estudo e paciência, vai meter implantes na técnica Own4 contra os zigomáticos. Certo? Aqui está uma outra imagem da técnica Own4. Mira que na maxila, lógico, isto é um modelo, mas é uma maxila praticamente totalmente atrófica. E te digo que dá para meter implantes e fazer a técnica Own4 aí, sendo ela na standard ou nas outras duas técnicas, e miraremos à frente, adelante. Sim? Vamos lá. Não estou conseguindo tirar isso daqui. Agora já. A segunda divisão, subdivisão da técnica Own4, já entramos aí, como disse o Dr. Ube, em la técnica híbrida, que já entra os implantes zigomáticos, que seriam para pacientes com indicação de reabsorção óssea um pouco mais avançada, posterior, claro, e automaticamente uma perda óssea um pouco maior na região anterior, abaixo do nariz. Sim? Mira que disse não, desculpe, antes. Cadê o mouse, Bira? Aqui. No pilar canino, mira, este aqui é o principal. Sem ele, não conseguiremos meter as duas primeiras técnicas, que é standard e a Own4 híbrido. É muito importante a observação desta anatomia em la radiografia ou em na tomografia, certo? Para se eleger
qual técnica ou confort será mais adequada para este paciente ou aquele outro paciente, certo? É necessário 2 implantes zigomáticos apenas e 2 implantes convencionais. Muitas vezes, eu e Ubi metemos mais um implante aqui na espinha nasal, ou muitas vezes esvaziamos o forame nasopalatino e metemos um implante aí também. Claro, com algumas exceções que, por exemplo, se meto os 2 zigomáticos e os 2 implantes convencionais em pilar canino e não tenho uma estabilidade em um destes 2 implantes, por exemplo, sim? Certo? Metemos mais um acá para segurança, por uma possível perda de implantes. Mas te digo a vosotros que nunca perdemos, hein, Ubi? Não. Normalmente, como metemos 3, se queda integrar todos os 3. Porque é um osso muito compacto, tanto na espinha nasal quanto no pilar canino. Mira, vosotros já devem ter extraído muitos caninos por aí na vida profissional e sabem que as raízes caninas são muito altas e muitas vezes tem que fazer muita força e se quebra a coroa e dá um trabalho enorme, sim? E isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque um paciente às vezes usa uma ponte móvel, uma prótese removível, presa em 2 caninos ou 2 molares, e tem que se extrair este canino e preservar muito esta região aqui do pilar canino. Certo? Aqui, a radiografia de um caso, uma paciente que tinha uma grande mobilidade, uma doença periodontal, uma periodoncia muito grande nesses dentes inferiores. Esta é uma radiografia de um paciente que operou pela cirurgia, eu acho que já tem uns 6 anos, e se removeu todos os dentes inferiores com anestesia, com sedação consciente. E se meteu os implantes zigomáticos, e mira o que disse aqui, metemos um implante na região de espinha nasal, certo? Uma coisa muito importante, que me gusta muito de trabalhar com implantes muito largos. Ubi também. Por quê? E a espessura sempre a mais ancha possível. Claro, normalmente em 90% de nossos casos, trabalhamos com implantes hexágono externos, 4.1, com espessura de 3,75 milímetros. Sempre, se que possível, com alturas, com largura entre 17 e 15, no mínimo 13 milímetros. Por que isso? Mandíbula, por exemplo. Sempre procuramos dar um travamento dos implantes em las 2 corticais ósseas. Nunca o ápice do implante se deve, por mais que em la carraca se deu na carga, ficar em osso medular e meter na carga imediata. Claro, pode acontecer que não se perda esse implante, mas pela experiência se perde, muitas vezes se perdem, sim? Torques altos, com implantes largos e anchos, torques mais altos. Técnica ao confort híbrida. Continuamos nela. Aqui uma outra imagem de como se quedaria os implantes. Aqui uma imagem de um implante basicamente de 11,5, 13 de largo, certo? Eu meteria um implante mais acá, 15, 17, certo? Ah, e mira, doutor, a fossa nasal que passa, muitas vezes temos que desplegar a fossa nasal para meter o implante,
pouco mais largo, ¿sí? Não passa nada até 2 milímetros e meio dentro da fossa nasal. E aqui uma imagem entre segundo pré e primeiro pré-molar da salida do implante zigomático, da cabeça, certo? A técnica híbrida é a técnica que mais trabalhamos acá, normalmente, certo? Com anestesia local. Eu acho que mais de 80% dos nossos casos com anestesia local. Doctor, permítame. Sí, claro. Una cosa que doctor Juliano estaba hablando anteriormente es que si nosotros metemos lo implante en hueso, ¿sí? Pero cuando tenemos extracciones de los dientes, múltiples extracciones, nosotros hacemos una planificación del hueso alveolar. ¿Por qué? Porque hueso alveolar se reabsorbe, tienes una reabsorción muy grande, rápida. Y muchas veces, después de 2-3 años, lo inicio de lo implante, las espiras se quedan expuestas fuera del hueso. Entonces, nosotros quitamos todo el hueso alveolar y trabajamos solamente en hueso basal para que tengamos el alto torques para que en 24 horas el paciente tenga sus dentes de volta. ¿Sí? Claro, uma outra, vou ver aqui uma imagem. Mira, aqui, por exemplo, imagina que aqui foram, na cirurgia, foram quitados o osso alveolar pós-extração. Tem que quitar, ¿sí? Obrigado, doutor. Gracias. Porque a reabsorção desse osso alveolar é muito grande e pode se perder os implantes futuramente, certo? Vamos para a terceira técnica. Esta é a técnica ao um forzigoma, ou seja, quadzigoma ou 4 zigomáticos, certo? São utilizados somente implantes zigomáticos. Aquele paciente que tem uma reabsorção total e muitas vezes chegam ao consultório falando que foram em algumas citas e lhe disseram que não vai poder jamais meter implantes porque não se pode nem pôr enxertia óssea aí. E também dissemos a eles que temos a solução. E muitas vezes ficam admirados, um pouco apreensivos, porque, claro, se vê uma imagem desta, e o paciente pensa, imagina, os implantes abaixo de meu olho, 4, ficam um pouco preocupados, mas com a explanação da técnica e dos casos já realizados, se ficam mais tranquilos, certo? Uma coisa que me gusta muito dizer aos pacientes é que, e para vocês também vai ser muito importante, que não deve se apegar nunca a uma técnica ou outra. Por exemplo, tem que se empezar sempre para se chegar aos zigomáticos na curva de crescimento de aprendizagem, que é sempre treinar muito a técnica estándar, com implantes simples, convencionais. ¿Sí? Depois, passo a passo, entrar na técnica híbrida e depois a técnica ao forzigoma. Eu e Ubi nunca operamos solos, sempre em dupla. Não porque Ubi não faria solo, eu também não.
mas sempre é melhor trabalhar em 2 cirurgianos, certo? Em 4 manos e muitas vezes 6, com experiência, porque uma situação que já aconteceu com nós outros, de estarmos em cirurgia, um caso muito complicado, estávamos para terminar um último implante zigomáticos, e se aconteceu de um parente muito próximo de minha família falecer e ter que me quedar a ir a viajar e sair, e teve que se quedar a terminar a cirurgia solo, certo? Claro, isto é uma fatalidade, mas pode acontecer de outras coisas, um cirurgião passar mal, algo assim. E também se evolui muito rápido a cirurgia. E as cirurgias ao for normalmente se quedam em torno de 45 minutos a 1h30, claro, com tempo de experiência, sem extração, certo? Aqui a técnica zigoma para mirar um pouco a posição de los implantes e a prótese. Certo. Vou falar um pouco de algumas complicações, claro, nem sempre vão acontecer as complicações que vou relatar aqui. Sempre respeitar a técnica, a planificação cirúrgica prévia e a anatomia. Isto tem que estar bem claro, porque muitos colegas miramos aqui que não têm muita experiência, e além de implantes convencionais, com enxertia, porque muitos colegas têm uma limitação de anatomia, mas não por culpa deles. Isto vem da formação, que se trabalha sempre no osso alveolar, compreende? E todas as cirurgias que hacemos, seja para um for standard convencional ou zigomas, desplegamos muito mesmo. Como o Ubi relatou antes, temos 3 pontos principais, tanto para um for convencional, híbrido ou zigoma. Desplegar, todo é o palato, certo? Como miramos aqui. Desplegar hasta forame inforbitário e desplegar hasta o pilar zigomático. Sempre para visualizar toda a arcada, quanto osso temos que remover, onde meteremos os implantes, mirar a anatomia do sênio e aí sim empezar a cirurgia, as frenagens, certo? Este ponto é primordial. Se ignorar isto, não vai conseguir meter os implantes. Técnica anestésica, bloqueios intraoral e extraoral, certo? Como disse o Dr. Ubi antes, infraorbitário, nasopalatino, palatino maior, infiltração palatina, alveolar superior posterior, certo? E extraoral em osso zigomático. O fresado é muito importante, tomar um cuidado. Mira esta maxila aqui, muito atrófica, um osso muito blando, fino, e temos que trabalhar muitas vezes com approach palatino, porque sempre teremos o osso nesta região. Aqui é praticamente um implante de 17 de largo, bem ao lado da fossa nasal. Aqui um implante inclinado, também 17. E mira uma coisa interessante aqui, a técnica zigomática, sim, que foram levantado um pouco o sênio maxilar para meter os implantes.
Outra coisa muito importante, na instalação do implante, claro, não vamos conseguir explanar tudo que pode se passar em uma cirurgia aqui, porque são muitas, mas tem que estar preparado para estas principais complicações. O implante zigomático que utilizamos aqui de DSP é um hexágono externo e tem um montador que é muito perigoso na hora da instalação, na chave de instalação, porque se ele se floja na instalação, pode se fraturar o tornillo deste montador dentro do implante zigomático e se perder a cirurgia por completo, porque aí vai ter que sacar um implante que já está com uma carga elevada e se cortar o osso. Isto é muito perigoso, sim? Outro ponto importante no desplegamento é a inserção do músculo masseter no arco zigomático e na apófise temporal do osso zigomático. Tem que desplegar e visualizar estes pontos muito importantes, certo? As fossas nasales também tem que visualizar. Limpar o osso ao máximo. Desplegar todo o periósteo, todo, certo? E muitas vezes a bola de bichar nos atrapalha um pouquinho, porque se salta e fica importunando um pouco a cirurgia. E muitas vezes sacamos-lo de uma vez, certo? Nervo infraorbitário, como disse, limites de los senos maxilares de comunicação, isso é muito importante. Para mim é mais importante ainda quando se hace a técnica standard, porque o implante inclinado de posterior para a direção de la fossa nasal e do pilar canino tem que passar muito próximo do sênio, o mais próximo possível, e tem que saber muito bem onde está este sênio, um limite. Uma coisa que hacemos muito, perdona, é com um lápis, como se diz, uma marca no hueso para mirar o contorno do sênio. Tem alguns trucos também que não vai dar muito tempo de falar aqui, com a própria lança na frenagem, que é fazer algumas incisões no sênio até chegar a um hueso compacto. E aí descobrimos sim um limite entre sênio e pilar canino. E outra coisa muito importante é que a instalação de los pinos, os implantes sendo zigomáticos ou sendo convencionais, tem que se formar este polígono muito importante, porque implantes versus polígono, como mira aqui, igual a prótese satisfatória, certo? Agora vamos falar um pouco pela prótese, uma breve passagem, mas é muito importante, certo? A prótese sobre implante All-on-4 é a mesma com qualquer outro protocolo sobre implantes. A sequência é a mesma. Se vai instalar multi-unities, vai instalar multi-unities também na técnica All-on-4. A transferência também a mesma, certo? Passo a passo. A transferência, a prova de la barra, a moldagem, prova de la barra também provisionária, prova de los dentes em cera e depois a instalação de las próteses provisórias ou definitivas. Mas temos uma observação muito importante, mas muito importante para quem vai fazer futuramente os implantes zigomáticos, que é os multi-unities dos implantes convencionais não são os mesmos de los implantes zigomáticos, principalmente em implantes zigomáticos hexágonos externos, certo?
Mira, lo tornillo, la diferencia es que lo tornillo de lo multi-unit do implante zigomático é mais curto e mais ancho, certo? Se tenta meter um multi-unit de um implante hexágono externo convencional no implante zigomático, pode fracturar o tornillo dentro do implante zigomático e aí o problema é grande. Pode ser que vai ter que remover o implante, ¿sí? Se não tiver metido um outro implante de segurança, o problema é grande, certo? Então, observando este ponto, a prótese passo a passo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Cuidado com os multi-únites pilares zigomáticos mini pilares. Pode ocorrer variações de las diversas marcas de implantes. Pode. Por isso, sim, nós procuramos trabalhar sempre com a mesma marca, que a DSP é muito boa. Claro, os implantes zigomáticos com a cabeça Conimorse são muito bons. Só que aqui no Brasil é muito caro isso. E não se tem muitos, hein? Então, algumas empresas, como a DSP, sim, a DSP está em testes. Aqui um caso clínico breve de um for híbrido. É um caso já de 2018 que já está em boca, em função mastigatória. Já aí 6 anos mais ou menos. Não. Desculpa, 2 anos, desculpem. Certo? O paciente, um senhor de mais ou menos 66 anos, utilizavam uma dentadura há praticamente 30 anos. E aqui vamos mirar uma coisa muito importante. O hueso muito curto. E a pergunta é: A1 for standard, A1 for híbrido ou A1 for zigoma? Ou quem sabe, enxertia total? O que é ser aí? Certo? Claro, há muitos anos atrás, se aparecesse para nós outros aqui, haríamos enxertia, tudo, né, Uber? E aquele trabalho todo, uma cirurgia para enxertia, outra cirurgia para depois de 6, 8 meses para os implantes, e depois mais 6, 8 meses para instalar uma prótese fija, sim? Quase 2 anos de tratamento, custo de tratamento muito alto, certo? Claro, e ainda a possibilidade do paciente continuar utilizando uma prótese móvel e se impactar os enxertos e os implantes e se perder a cirurgia. Claro, também a possibilidade de uma sinusite, certo? Que pode acontecer. E a cirurgia de los enxertos, ruptura de la membrana, e ter que se abortar a cirurgia e como explicar isso ao paciente. Por isso, paramos com isso há muito tempo, porque nós ficamos junto com o paciente praticamente mais tempo que a família na clínica. Então, optamos por uma técnica A1 for híbrida e mira aqui bem, como disse, um osso muito curto, certo? Mas um pilar canino, mira aqui a seta, um pilar canino muito lindo, mira, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, mira. Isso nos possibilitou a técnica A1 for híbrida e foram instalados 2 implantes aqui, 2 aqui, outro zigomático aqui e outro aqui, certo? Poderíamos ter metido também alguns implantes que hacemos muitas vezes. A situação é meter um implante aqui, certo? E outro aqui, lopiteриgoides. Também hacemos muitas vezes para um implante
por exemplo, que é muito difícil, mas pode acontecer, de implantes cigomáticos não dar a carga necessária porque o osso do paciente pode ser um osso muito poroso, muito medular, fraco, sabe? E aí optamos para meter uns implantes pterigoides ou transnasales, como queira na hora da técnica, para a segurança. Então, aqui, o pilar canino. Uma coisa importante, sim, sempre se deve começar a técnica pelos implantes anteriores, porque para preservarmos, se precisarmos meter 2 cigomáticos, porque mira, se eu meto um implante muito para cá, mais próximo ao sênio ou mais inclinado, pode ser que eu não consiga depois ter espaço entre o nervo infraorbitário, como disse, falou o Dr. Ubi, para meter mais 1 ou 2 cigomáticos aqui, certo? E outro acá, e outro acá. Este é um rebordo que mirando assim, tem muito osso, muito, mas não, nos enganamos muitas vezes. E aí, também aqui, cigomáticos. Os pontos de anestesia aqui, palatino maior, aqui também, nasopalatino, posterior alveolar, infraorbitários e as extraorais. Aqui um momento de la frenagem, o rebordo aberto. Tem que manter isto sempre visualizado, limpo. No momento da frenagem, da primeira broca de cigomáticos. Poderíamos meter mais, mas ia se prolongar muito, alguns vídeos também, mas é um pouco complicado por videoconferência assim. Mas mira o tamanho da fresa. A fresa é muito grande, muito grande. E aqui a técnica, este caso foi uma técnica exteriorizada. E aqui metendo o implante convencional, mira o pilar canino. Travamento acima de 60, sempre acima de 60 newtons. E aqui a radiografia, certo? Parece que os implantes cigomáticos estão flutuando, sim? Mas não estão bem rígidos, firmes, certo? E os pacientes muitas vezes relatam uma coisa muito interessante, é importante que saibam disso. Depois de instalado a prótese com cigomáticos, os pacientes relatam que a prótese tem como se fosse um amortecedor de locote na mastigação. Amortiguador. Isso, como? Amortiguador. Amortiguador. Mas isso é normal, porque o implante cigomático é uma haste muito larga e tem que ter este juego para não se fracturar, certo? Nós preferimos trabalhar com este implante de DSP porque tem espiras em ápice para osteointegração, espiras bem próximas da cabeça do hexágono e o corpo, que muitas vezes pode ser que fique dentro do sênio ou bem próximo à membrana, é liso, para não se romper a membrana durante o tornilhamento de los implantes e não se acumular nenhuma fibra de periósteo ou algo assim. E aqui está o resultado final. Claro, o paciente é uma prótese acrílica. Aqui ainda estava com os tapones provisionários. E um paciente bruxista, com bruxismo, e hoje utiliza na placa miorrelaxante, certo? Então, muitas gracias, espero que tenham entendido um pouco. Desculpe um pouco da língua do espanhol, mas assim, se pretende um dia ser
técnicas a sem enxerto ósseo, tem que estudar muito, muita prática, e isso, né, Ubi? Sí, sí. Más una vez, gostaria de agradecer a toda la coordinación de la universidad, agradecerte también a Dental Innovation Madrid por nos ter invitado para hablar un poquito sobre las maxilas atróficas. Es un desafío muy grande para nosotros acá en Brasil, especialmente en nuestra ciudad, porque la grande mayoría de los cirujanos acá hacen injertías, ¿sí? Algunos cirujanos dicen que yo en Juliano nosotros somos locos, que colocamos tornillos muy próximo de los ojos, ¿sí? Mas nosotros tenemos una curva de aprendizaje muy grande, son casi 20 años haciendo implantes cigomáticos. Claro que estamos aprendiendo a cada día con pacientes, con nuestros colegas, con los alumnos. Es un gran placer, un honor estar acá para hablar un poquito sobre lo que más gostamos de hacer, ¿sí? Mira, só para se quedar, um conselho que eu daria, creio que Ubi também, para quem quer, pretende se aventurar nesse mundo de A1-4 em maxilares atróficos, seria, como disse antes, estudar muito e não pense que todas as cirurgias neste tema será a mesma, porque as intercorrências sempre irão acontecer, como acontece muito até hoje com nós, né, Ubi? Sim. E tem que estar preparado para resolver o problema, porque uma coisa muito importante, entre para uma cirurgia de A1-4 sempre pensando que é a mais difícil de sua vida. Ótimo. Uma coisa que eu hago muito é, eu digo ao paciente, eu vou meter a técnica A1-4. Eu não digo a ele nunca que vou meter os implantes zigomáticos, que vou meter 2 ou 4 zigomáticos, mas eu explico a ele em la cita que tem esta técnica com as 3 variações estándar, híbrido e zigoma. Que dentro da cirurgia, com os exames, vamos a princípio meter a técnica estándar. Porque tem que estar preparado. Se vai meter na técnica estándar e se rompe uma tábua de hueso e não se consegue meter os implantes convencionais, tem que estar preparado para ser os zigomáticos, porque não pode cerrar o paciente com a sutura e dizer a ele assim que não conseguimos meter os implantes, vamos ter que aguardar alguns meses ou fazer uma enxertia. Então, para hacer, o que quero dizer é, se quer hacer A1-4, tem que saber as 3 técnicas, porque muitas vezes, muitos colegas estão preparados para meter a técnica estándar com implantes convencionais e não estão preparados para uma híbrida ou para um zigoma. E aí se quedam na cirurgia e não conseguem meter os implantes convencionais posteriores e aí já está o caos, entende? Então, se quer aprender, estudar, fazer, tem que começar pela primeira e passo a passo a segunda, depois a terceira. Nunca entre para ser um A1-4 standard se não tem a experiência para resolver um problema cirúrgico que pode acontecer nesta primeira técnica, ok? Esta é a dica. O truco é este. Tem que dominar as 3 técnicas A1-4. Porque não diga assim, eu hago muito bem na técnica standard e hago muito, mas se não sabe fazer as 2 outras, um dia vai ser surpreendido por isso. Certo? Um grande abraço a todos. Muchas gracias. Gracias Dental Innovation, Simón. Um grande amigo. Gracias, Jorge. Um beijo para todos.
Un beso para vosotros. Espero ter nosotros aquí pasado un poco y dejado vosotros un poco curioso y querer aprender y correr atrás de esa técnica maravillosa. Un grande beso a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Giuliano y doctor Virayara. Por favor, en primer lugar, pedirles disculpas por el problema técnico que hemos tenido, estropeándole su presentación, pero hay una opción que no se puede controlar y los alumnos pues tienen acceso con esas marcas. Le pedimos disculpas, pero obviamente son detalles de poca importancia que no quitan nada a la maravillosa ponencia que han dado. Hacen fácil o difícil con una técnica para tan pocos cirujanos en el planeta, porque realmente es algo que sabemos que es para pocos. Hay unas preguntas que les pediría, por favor, un poquito de paciencia para poder responder. Empezamos con la primera pregunta. Esta fue a los 55 minutos de iniciar la conferencia. Dice, interesante el caso de paciente. Creo que cuando empezaba a enseñar el Olonfor. Una pregunta, ¿qué esquema oclusal sugieren en estos casos? ¿Cómo? Despacio, Pedro. Sí, interesante el caso de paciente. Cuando ya creo que finalizaba la parte de cigomático y hablaba de Olonfor. Y dice, sí. ¿Qué esquema oclusal sugieren en estos casos? Sí, esquema oclusal. O de rehabilitación. Bueno, voy a pedir más detalles y mientras tanto seguimos con otra pregunta. No comprendí dónde quiere. Vale, no hay problema. Vamos a investigar más detalle. Otra pregunta, Sevi. Pregunta. ¿Cómo es la oclusión de la prótesis? Sí, la primera cosa que nosotros planeamos, ¿sí? Hacemos cirugías, nuestra primera formación es quirúrgica, pero también somos rehabilitadores, ¿sí? Una cosa que nosotros planeamos cuando estamos haciendo la prótesis es las 6 llaves de oclusión, ¿sí? Que yo tengo, como soy un cirujano maxilofacial, implantología es nuestro día a día. Exato. Yo también hago cirugías ortognáticas, ¿sí? En la cirugía ortognática es una especialidad que tiene mucha relación con ortodoncia. Y ortodoncia y oclusión caminan juntas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre planeamos la oclusión, ¿sí? Con las 6 llaves de oclusión, ¿sí? Como guía canina, como llave 1 de molar, ¿sí? Acho que entendi também. Mira, una cosa, nosotros hacemos las pruebas, claro, ali en la clase estaba la prueba completa, mas normalmente hacemos la prueba de 3 a 3, canino a canino, ¿sí? Después de 5 a 5 premolares, después muchas veces entregamos la primera molar, ¿cierto? Mas las provisionarias, los pacientes normalmente todos salen con las prótesis provisionarias fijas, ¿cierto? Y normalmente mucho poco oclusión en los primeros 4 meses, primordialmente más estética, ¿cierto? Porque los pacientes después que se van a casa y se ponen un dente fijo, acha que puede salir comiendo de todo, entonces lo mínimo de oclusión posible en las provisionales. Después, la definitiva, con calma, paso a paso, 3 a 3, 4 a 4 o 5 a 5 y ahí se va. No sé si era esto, ¿eh? También puede ser. Muy bien.
hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar responder a todas, aunque no está asegurado porque los doctores, bueno, también tendrán que irse. De las tres técnicas que ha enseñado de Olonfor, híbrida, quad o estándar, ¿cuál es la más recomendable? Para mí, y creo que para Ubi también, es la híbrida. Es la mejor para se trabajar y la más tranquila, claro, con un tiempo de experiencia. Y para los pacientes también menos traumática, pero por tempo cirúrgico não se precisa ir ao quirófano hospitalar, pode se fazer com anestesia local, claro, desde que o paciente não tenha medo, né, Ubi? Normalmente, a terceira técnica, Olonfor zigomas, tem que ser feita em ambiente hospitalar. É mais complicado. ¿Sí? Eu prefiro fazer uma híbrida do que uma zigoma. Claro, acho que para todos. E também, se possível, prefiro fazer uma standard. Claro, sempre na evolução. Se começamos uma standard, tentamos e não conseguimos começá-la, partimos para a híbrida e assim na sequência para a zigoma. Mas a mais tranquila entre as duas últimas é a híbrida, tanto para o paciente quanto para os cirurgiões. Después, bueno, hay un comentario que es correcto exponer. Alguien dice, doctor, aquí en Perú se trabaja con tomografías con BIM de campo reducido, ya que tienen precios muy accesibles. Así que si algún día reciben una invitación para hacer una cirugía de zigomático, pues ya saben que tienen la tecnología. Otra pregunta. Sí. Acá nosotros también tenemos las tomografías hoy con precios más accesibles, ¿sí? Pero para hacer, por ejemplo, esto, un biomodelo, ¿sí? Es un costo un poquito más grande, ¿sí? Mayor. Porque cuando tenemos un biomodelo como este, tenemos la réplica perfecta de lo paciente. Entonces conseguimos hacer el planeamiento más exacto, ¿sí? Y para hacer un biomodelo tienes un costo un poquito mayor. Una cosa que acontece mucho acá es que los pacientes que son desdentados totales, ¿sí? Que perdieron todos sus dientes, son pacientes de una renda económica un poquito más baja, ¿sí? Normalmente quien puede ir a un odontólogo acá en Brasil tiene una condición financiera un poco mejor. Pero normalmente yo intento siempre explanar para los pacientes que es mucho mejor hacer una tomografía, hacer un biomodelo para que podamos disminuir las posibilidades de intercorrencias durante la cirugía. Sí, un detalle que sobre las tomografías con BIM, como dice la persona del Perú, aquí en Brasil, en Foz do Iguaçu, llegó ahora y está aquí. Só tenemos una radiología aquí que hace este tipo de trabajo. Porque, con un campo mayor de Conibim. Eso, porque las tomografías aquí antes não se pegava o campo de zigomático por completo, se parava aqui mais ou menos um pouco delante de los forames e não se conseguia se planear melhor. Então, tínhamos que trabalhar junto com uma tomografia incompleta, sabe? E uma panorâmica mais completa. Só que hoje, com essa novidade que temos aqui, é muito caro, porque é a única empresa que hace. Então, fica mais difícil, sabe? Ele deve passar por isso aí também. Muy bien. Otra pregunta sería, doctor, buen día. ¿Cuántos se les han realizado ya este tipo de procedimiento
¿Y cuántos han tenido un resultado favorable después de la intervención? Sí, un estudio previo con una población mayor. ¿Con cuánto tiempo hacemos esto? Sí, estoy intentando también interpretar la pregunta. ¿Cuántos han tenido resultados favorables después de la intervención? Bueno, seguramente aquí está preguntando, entre otras cosas, ¿qué tasa de éxito tienen de una intervención favorable entre cirugía y prótesis? Esta porcentaje vai acima de 90%, ¿sí? Mira, hoy nos perdemos menos implantes cigomáticos do que convencionales, ¿cierto? Porque o hueso cigomático es muy duro, muy duro, muy duro. Es muy difícil, como dije en la clase, ter un hueso malo. Muy difícil. Bueno, otra pregunta. ¿Los dientes que emplean son monoplanos o poliplanos? Y en específico preguntan si son 10 grados, 20 grados o monoplanos. No conozco ese. No sé me responder. Ok, bueno, pues Los dientes siempre monoplanos, ¿cómo así? no sé si se refiere, pero bueno. O sea, la anatomía de los dientes, algo así. Sí, exactamente. Ah, sí, los provisionarios son dentes planos, sin estética nenhuma. Después entramos con los definitivos con un dente ya mejor, como una anatomía un poco más arredondados. Lá, claro, vai depender do gosto do paciente, ¿sí? La prueba. E assim, um detalhe muito importante que é bom falar, eu nunca coloco uma prótese de cerâmica em pacientes recém-operados com menos de 6 meses. Isso é uma opção minha, ¿sí? Eu prefiro aguardar pelo menos 6 meses, um ano, para transferir uma acrílica para una porcelana. Muy bien. La última pregunta sería, doctor, de acuerdo al material en cual se utiliza, ¿cuál es la más mejor o más recomendable? De los implantes. No sé si se refiere a la prótesis. ¿Se refiere a la prótesis o los implantes? Vamos a pedirle a la doctora que ha hecho la pregunta. Sí, de los implantes, nos confirma. Material de los implantes, ¿cuál es el mejor? Sí, la cosa más importante es que los implantes son de titanio, ¿sí? Algunas marcas tienen una porcentaje mejor de titanios, otras un poquito, una pureza de titanio mejor do que otras, ¿sí? Acá en Brasil, la marca DSP es la marca que más utilizamos porque es la única que tiene el cuerpo liso en el medio del implante. Una punta con espiras, con rosca, en otra punta la cabeza del implante con roscas. Tenemos otras buenas marcas acá también, como Neodente, ¿sí? Pero yo no gosto porque el implante del Neodente es totalmente con roscas, con las espiras. Como el doctor Juliano dice anteriormente, muchas veces en una cirugía que tenemos que hacer el desplegamiento de la membrana, en la inserción del implante, estas roscas se tocan con la membrana y se rompe la membrana, ¿sí? Y otra cosa, eso vale mucho de la experiencia, ¿sí? Claro, tenemos muchas marcas boas no mundo, no Brasil, mas con un tiempo de experiencia nosotros nos adaptamos con la DSP. Claro que tú puedes usar Neodente, puedes usar la Nobel, puedes usar Norris, y nos adaptamos durante los años con la DSP pelo custo, beneficio para nosotros y para el paciente, y pela qualidade do implante durante a técnica quirúrgica, ¿sí? Isso vai depender muito de los cirurgianos com tempo de experiência.
Pode ter outros que prefiram anel dente, sim? Isso com o tempo de experiência vai se decidir. Mas nós indicamos muito a DSP. Bueno, hoy parece que las preguntas no terminan. Hay otra pregunta. ¿Recomiendan poner un quinto implante en la espina nasal cuando hacen zigoma cuarta? Normalmente. Normalmente não, só quando se hace necessário. Como disse na classe, se dos implantes convencionais não se der um torque muito bem para poder fazer uma carga nos 4, procuramos meter ali. Mas pode acontecer de não ter o hueso ali na espinha e metemos os 2 convencionais e deles não der a carga necessária. Mesmo assim, lo carrego os outros 3 e deixo o implante que não deu uma carga muito satisfatória, dormindo apoiado no multi-unity sem tornilhar. ¿Sí? Para já dar um estímulo em hueso. Claro, é um risco sim, mas para mí siempre da certo. Muy bien. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Como hemos indicado al inicio, tenemos pues el placer de recibir unas palabras por la doctora Brenda Vergara, que si me permiten un instante, le quiere... Aquí está, deberían verlo. La doctora pues le va... Adelante, doctora. Hola, ¿cómo estás, Simón? Muchísimas gracias. Gracias Gracias a Dental Innovation y sobre todo a Juliano y Uirajara. Sí, pues son locos, de verdad, porque para poner implantes cigomáticos realmente pues es toda una aventura, ¿no? La mayoría de gente siente que a veces hasta temor cuando le colocan un implante simple, pero una vez que ya lo tienen puesto, sienten pues como si fuera propio y son felices. Y cuando le dices a un paciente, no tienes hueso suficiente o la calidad de hueso no es muy buena, y le dices, acostúmbrate a una prótesis convencional, el paciente pues quizás se puede sentir rechazado. Muy pocos dentistas son los que hacen la consulta a cirujanos bucomaxilofaciales para que puedan pues hacer anclaje en el cigomático, ¿no? Por más imposible que parezca, ustedes lo consiguen. Sí, una cosa que la doctora nos dice es que muchas das veces los pacientes acaban aceitando el uso de las prótesis por no tener condición de hacer una injertia o por no tener acceso a un cirujano maxilofacial que hace los implantes que haga los implantes cigomáticos, ¿sí? Como le dice, acá en Foz de Iguazú, toda la región, estamos en la tríplice frontera con Argentina y Paraguay. Yo creo que en un rayo de aproximadamente 100 kilómetros somos en 3 cirujanos que hacen los implantes cigomáticos. Entonces es acá en Brasil decimos una carta en la manga de la camisa que tenemos para ofrecer a los pacientes. Claro, doutora, um prazer enorme e, como disse Ubi, isto é muito importante porque a divulgação da técnica, apesar de ter que saber fazer a técnica, claro, e a divulgação aqui em nossa região é muito importante porque, como disse na classe, conseguimos reduzir em até 40% o custo do tratamento com os implantes cigomáticos, entende? Imagina paciente aqui que se cobra em reais mais ou menos para fazer uma enxertia total de maxila, tratamento completo em torno de 30 mil, 35 mil reais. Conseguimos bajar aí para 20, 18 mil reais, entende? E claro, com possibilidades de pagos pouco a pouco, e tem que se divulgar muito porque os odontólogos de aqui, não sei de aí como são, se sentem pouco enfadados com esta técnica porque não fazem e também não querem se especializar ou por medo ou porque não querem, ou porque se sentem mais
seguro en la incertidumbre, ¿sabe? Y acabó que dificulta un poco nuestro trabajo aquí. Mas poco a poco estamos llegando a donde queremos. Muy bien. Seguramente faltaría agradecer la asistencia de todas las doctoras y todos los doctores, que hoy han sido numerosos. Nuevamente gracias a los ponentes, gracias a la doctora, que sin pues su iniciativa no tendría vida este proyecto internacional, que vemos que sigue con el ciclo de conferencia. Parece que vamos a seguir una semana o dos más, así que estamos a disposición si hay alguna otra observación o comentario. ¿No? Muy bien. Está tranquilo. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz domingo. Gracias por nuestra parte y esperamos verles en la próxima videoconferencia. Un abrazo. Gracias y un abrazo a los amigos también que están allí. Vemos en el chat de varias partes, de Colombia, de Suiza, de Suecia. Así que un abrazo para todos con mucho cariño desde España. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y quien quiera vir a Foz do Iguaçu, estamos aquí a la disposición.